Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Melina deixa o cavalo para lá e diz que tem que beber água. Um homem aparece e diz que o poço é dele. Ela diz que quer apenas beber um pouco de água e vai embora. Ele diz que nada é de graça, sem ouro, sem água. E o Suf, com a espada na mão, diz para Najara que não tem mais caminho para ela. Ela diz que já sabe disso e não vai mais chorar. Diz que está pronta e começa a jogar charme para cima do general, dizendo que realizou um sonho de entrar na sala do trono como noiva ao lado de um homem imponente e que para ela ele é mais que homem, é quase um deus, e diz que está pronta para morrer. E o Suf agarra Najara e beija. Josué explica que já colocou soldados atrás de Iru e de Zaqueu. Na mesma hora, Eló entra apavorado contando que o gigante apareceu e que Rune sofreu um grave acidente. E todos correm para a tenda de Darda. Laila e Elidade explica como aconteceu. E Caleb fica surpreso do gigante não ter avançado em cima de ninguém e fugiu. Josué diz então que vai botar mais um pelotão de soldado atrás do gigante antes que mais alguém se machuque. Haruna fala para Livana ter fé, pois não há de ser nada grave. Ela diz que Rune é um homem bom e não merecia isso. E Rune diz para Josué o que vai ser dele condenado a uma cama. Josué pede para ele não pensar nisso e agora dá tempo para seu corpo recuperar. E se ele precisar de alguma coisa, pode contar com ele e Haruna. Melquias diz que depois da bronca que levou, não quer nem olhar na cara de Josué, nem de Salmo, que botou a culpa toda nele. E Gibá o convida para os dois prender o gigante, diz que eles vão provar os valores dele para Josué e também para Caleb. Quem sabe ele não aceita o casamento dele com Axa. Tobias volta para a caverna procurando por Zaqueu e diz: o maldito fugiu. Zaqueu tá correndo, ele vê Iana caída e grita, mas ela não o escuta. Salmo, Otiniel e Kenaz chegam até ele e Salmo diz: finalmente te encontramos, estava procurando você e o Iru. O que aconteceu? Ele diz que foi raptado por Tobias e todos ficam chocados. Ele fala que Tobias quer vingança e diz que o que aconteceu com ele em Jericó é culpa dele. Salmo pergunta por ele, Zaqueu diz que não sabe, mas vai mostrar onde ele ficou amarrado. Mas antes pede ajuda para eles ajudar a senhora que ajudou Zaqueu. Raabe fala que se divertiu na festa e que Salmo foi muito atencioso com ela. Milá diz que Jéssica queria matá-la com o olhar. E pede que Raabe não se anime, pois mesmo Salmo terminando com Jéssica não quer dizer que vai ficar com ela. Ela diz que gosta da amizade dele, gosta de conversar com ele e tem certeza que ele gosta dela também. Milá diz que mesmo ele gostando dela, não vê como pode dar certo, ele sendo um guerreiro hebreu famoso e ela uma estrangeira. Melina diz para o homem que tem ouro e puxa a espada e diz que vai beber a água por bem ou por mal. Ele diz então que vai ser por mal e chama e aparece um monte de homem. E ela começa a lutar com eles, mas rapidinho é cercada e eles agarram e põem uma espada em seu pescoço. Ela diz que é filha de um nobre muito importante e ele diz que pena que ela não vai poder se despedir dele. Antes que ele enfie a espada em Melina, Iru aparece. Os dois lutam com os homens, os outros correm, Melina é ferida. Urias fala para Zuma que os hebreus não são tão bobos e eles podem ter mais de uma mulher. Milá pergunta se ele gostou dessa parte porque diz que eles só podem ter outra mulher se a primeira não puder ter filho. E que Urias não é bom nem para uma mulher, quanto mais para duas. Ele diz que é um excelente marido, então ela ri e pede que ele vá até a cozinha buscar farinha. Resmungando, ele vai. Otiniel e Salmo descem o barranco para socorrer Iana. Eles percebem que ela está viva e diz que vai levar ela para Gilgal. Ela diz que Gilgal não, e eles ficam sem entender. Melina acorda assustada e percebe que foi ferida. Iru diz que já estancou o sangue, mas que ela perdeu muito e precisa descansar. Ela agradece, dizendo que se não fosse ele, não sabe o que teria acontecido. Ele diz que seu nome é Iru e pergunta o nome dela. Ela diz Najara. Desesperado, Tobias procura Zuma e diz o que aconteceu. Ele diz que queria fazer a mesma marca que ele tem no rosto de Zaqueu. Zuma pede que ele pare com esse ódio e diz como ele pode dizer que gosta da Shaya e fazê-la sofrer no dia mais feliz de sua vida. Zuma pergunta por Zaqueu e ele diz que não conseguiu feri-lo, pois uma estranha
salvou. Zuma diz que ele tem que agradecer a Deus por esta mulher ter aparecido e pergunta o que ele vai fazer agora sobre o futuro. Ele diz que não tem mais futuro em Gilgal e pede ajuda a Zuma para fugir. Yusuf diz para Najara que não precisa mais ela representar e diz que vai poupar a sua vida, mas quer algo em troca, que ela vigie Camir e Ula e passe tudo para ele. Ela pergunta se eles não já são aliados porque ainda precisa disso. Ele diz que são aliados, confia em Camir, mas não custa nada prevenir, pois ele aprendeu que não confia nem nele mesmo. Orias flagra Akan e Mara aos beijos. Akan com sua espada começa a fazer terror psicológico em Orias. Ele implora para que não faça nada e diz que não vai dizer nada a ninguém. Akan diz que amanhã cedo vai encontrar com ele na tenda, pois ele vai embora de Gilgal para sempre. Pois se ele não for, ele vai matar toda a família dele, começando com os filhos pequenos. Orias aceita e diz que vai embora. Tobias diz para Zuma que se ele não vai ajudar, também não vai atrapalhar. Zuma segura ele pelo braço e dá uma lição de vida para ele. No final, Zuma diz: se eu fosse Tobias, eu me entregaria para Josué com mais profundo arrependimento. Tobias diz que ele é um afortunado por não ser Tobias. Zuma rebate e diz: o Tobias que eu conheço ainda pode ser afortunado. Salmon e Otiniel entram com Iana na tenda de Dardas. Shaya vê Zaqueu e agradece a Deus por ele ter voltado. Samara diz para Lé que não está nem aí para Abel, só beijou ele para fazer ciúme em Josué. E Leia diz que ela não aprendeu nada e cometeu o maior erro possível, pois agora é que Josué fica mesmo com Aruna, pois aquele beijo todos percebem que eles dois estão apaixonados. Josué pergunta para Zaqueu quantos cananeus era. Ele diz que é muito triste o que vai dizer, mas quem o sequestrou foi Tobias. Josué fica passado e Salmo diz que ele vivia falando que queria vingança e culpa Zaqueu pelo que aconteceu com ele em Jericó. Zaqueu diz que não sabe quem é a senhora que o ajudou, mas quer que ela acorde para agradecer, pois se não fosse ela, Tobias tinha queimado seu rosto. E Aruna diz para Josué que conhece a senhora, é aquela que diz que é hebreia, mas não mora com seu povo. Tirda volta da festa revoltada com Raniel. Ela diz como ele pôde só lavar os braços e o rosto em plena festa de casamento. Ele diz que só fez isso para agradá-la e ela devia ter orgulho dele. Ela fala que ele nem agradou e ela não tem orgulho. E pergunta se ele não repara que as pessoas não ficam perto dele por causa do cheiro. Ela diz que não aguenta mais e chegou no seu limite. Ele manda ela dormir então no celheiro. E fala que não sabe por que ele foi casar, tá com saudade da vida de solteiro. Ela diz, se é assim, então eu vou te dar o que você quer. Vou te deixar solteiro. Ela sai e ele fica sozinho. Eleazar conta para Inês e Finéios o que Tobias fez com Zaqueu. Tirda entra nervosa e pergunta se pode ficar lá. Ela diz que brigou com Raniel e não sabia para onde ir. Nervoso, Orias fala para Milá que quer ir embora de Gilgal e que o assunto é muito sério. Diz que todos eles deveriam ir, pois eles não estão bem ali. Ela diz que estão felizes, o Deus de Israel está ajudando eles e eles nunca viveram tão confortáveis. E ela não quer mais ouvir esta conversa. Está mais atencioso como marido, como pai. Esse lugar, esse povo, o Deus de Israel tem feito bem para nós. Sim, Não quero sair de Gilgal de jeito nenhum. Não quero mais ouvir essa conversa.